Vamos conversar com o vereador por Ibateguara, o vereador Marcondes. Seja bem-vindo, vereador. É uma honra receber o senhor nessa tarde em nosso Jornal do BR. Obrigado, Antônio. Para mim é uma honra estar aqui no BR-74. Quero desejar uma boa tarde à audiência do BR-74, dizer que Ibateguara tem audiência concreta com relação ao BR-74, a audiência lá muito bem assistida, os programas são muito bem divulgados, e para mim estar aqui com vocês é uma honra. E aí o vereador traz temas importantes com relação ao município de Ibateguara. Antes de a gente iniciar essa discussão, gostaria de exibir um vídeo de um posicionamento do próprio vereador com relação a um dos temas que iremos tratar na tarde de hoje. Vamos acompanhar. A gente lê um texto que foi escrito, um comunicado, que era para ter sido publicado hoje, infelizmente não foi, mas vai ser agora. Então tem um carro de som aqui e a gente vai aproveitar para falar para todos vocês. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Ibateguara vem a público solicitar a todos os professores ativos e inativos que, a partir desta data, dia 23 do 8, e todas as terças-feiras, compareçam sempre às sessões da Câmara Municipal para acompanhar as votações no plenário dessa Casa Legislativa. Esse acompanhamento tem um motivo principal. Como todos são sabedores, o município de Ibateguara, assim como todos os outros, tem um débito com os professores referente aos precatórios do Fundef, cujo recurso se encontra bloqueado, cabendo ao município enviar um projeto de lei para a Câmara Municipal, autorizando e regulamentando esse pagamento. Para nossa surpresa, foi sim enviado um projeto de lei para a Câmara Municipal, pedindo autorização para adquirir uma escola com recursos dos precatórios do Fundef. Então, queremos saber se o município está solicitando autorização para adquirir uma escola no valor de R$ 1.253.261. Logo, acredita-se que seja referente aos 40% que o município tem direito desses recursos. Portanto, o sindicato sugere que também a Prefeitura envie um projeto pedindo autorização à Câmara para pagar o percentual que cabe aos professores. Não existe mais impedimento para efetuar esse pagamento. Só depende agora da Prefeitura enviar o projeto de lei para a Câmara Municipal para que esta faça a devida regulamentação do pagamento. Portanto, vamos cobrar dos nossos vereadores que se posicionem em favor da categoria dos professores. Quanto mais pessoas, mais fortalece o nosso movimento. Professor, não precisa ser contra ninguém. Você só precisa defender o direito. Agradece a diretoria. Então tá aí, meus amigos, esse vídeo de um professor em frente à Câmara de Vereadores do município de Ibateguara e o posicionamento do sindicato, inclusive fazendo esse convite para que os funcionários estejam acompanhando as sessões do Poder Legislativo. Uma discussão, sem dúvida alguma, importante, que a gente já tem um grande debate em todo o país com relação a esse tema, mas a gente percebe que em Ibateguara existem questões a serem debatidas com relação a esses recursos. A gente percebe nitidamente a cobrança que faz a categoria, todos que fazem um sindicato, e vendo esses professores fazendo a sua reivindicação e acompanhando, todos a estarem acompanhando as sessões da Câmara de Vereadores. E Marcondes, o que chama a atenção no que disse o professor é que já foi encaminhado para o Poder Legislativo o projeto de lei para a compra de uma escola, mas não foi até o momento encaminhado para o mesmo Poder Legislativo um projeto de lei para pagamento dos professores. De que maneira você tem acompanhado, Marcondes, essa discussão? Antônio, a Câmara de Vereadores está aguardando o posicionamento da prefeita, Néia do Gel. Mais perto do microfone, por favor. A Câmara de Vereadores está aguardando a manifestação, né, da prefeita, né, que encaminhe à Câmara o projeto de lei que possibilite o rateio desses recursos com os professores. Encaminhou recentemente à Câmara um projeto de lei número 7, 2022,
para a aquisição de uma nova escola ao município, mas não encaminhou, em sequência, esse projeto, o qual está sendo cobrado pelo presidente do sindicato, a categoria, os profissionais da educação estão cobrando justamente esse projeto, e aí está o apelo do presidente do sindicato, conclamando toda a classe para que possa acompanhar as votações, as sessões da Câmara de Vereadores, aguardando, na esperança de que a prefeita encaminhe à Câmara de Vereadores esse projeto. Existe, Marcondes, por parte do município, uma data, uma previsão de quando esse projeto para pagamento dos professores vai ser encaminhado ao Poder Legislativo? Porque a gente percebe que já foi encaminhado esse projeto de lei número 07/2022, que autoriza o município de Ibateguara a adquirir, com recurso do precatório do Fundef, uma escola municipal no entendimento do interesse público, conforme especifica e dá outras providências. Esse projeto para a compra dessa escola já foi encaminhado para o Poder Legislativo de Ibateguara, mas até agora não foi encaminhado um projeto de pagamento dos professores. Existe por parte do município, e você, como vereador, recebeu alguém anunciou quando será encaminhado o projeto para pagamento dos professores? É engraçado, Antônio, que já encaminhei um requerimento à secretária de Educação, solicitando algumas informações quanto a este recurso, o que temos em caixa, qual o cronograma estabelecido pela Prefeitura para o envio desse projeto à Câmara e como será, de fato, feito essa transferência de recursos para os professores. Até o presente momento, nós não obtemos nenhuma resposta. Não tenho um cronograma específico da Secretaria de Educação. O município, até então, tem se negado essas informações. Os professores também, há um silêncio total, tanto da Secretaria de Educação quanto da prefeita, né, a esse respeito. Tanto o sindicato, né, dos funcionários públicos de Ibateguara, como a Câmara de Vereadores, não temos nenhuma informação. Há um silêncio total quanto a estes recursos ou a utilização desses recursos por parte da Prefeitura de Ibateguara. Sem dúvida alguma, Marcondes e todos os professores, inclusive o presidente do sindicato, isso é algo que nos causa incômodo e estranheza. A gente tem um entendimento de vários professores, inclusive da nossa região, de que quando os recursos estiverem à disposição, irão de imediato atender aos professores. E aí a gente vê que em Ibateguara, primeiro foi encaminhado esse projeto de lei para a Câmara para aquisição, para a compra de uma escola. E aí como fica a categoria? Como ficam os professores? A gente que entende a importância que tem um professor e a valorização desses professores, no mínimo se incomoda em se deparar com uma situação como essa. Professores indo à Câmara de Vereadores, fazendo reivindicações, cobrando o que tem direito, o que é direito deles. Então, fica aqui, inclusive, a nossa reivindicação. Marcondes, eu queria saber com relação a esse projeto para a compra da escola. Ele já foi encaminhado, ele já foi discutido na Câmara de Vereadores. Qual é a situação hoje desse projeto? Ele já foi colocado em votação? Como é que está hoje a situação desse projeto? Antônio, esse projeto foi protocolado na Secretaria da Câmara de Vereadores. Esse projeto ele se encontra em tramitação nas comissões, tanto na comissão, na CCJ, como na Comissão de Educação, cumprindo todas as etapas regimentais, mas até o presente momento, esse projeto ainda não entrou em votação. Com certeza, esse projeto entrará em votação a partir da próxima sessão, será na terça-feira. Existia, inclusive, Marcondes, uma expectativa de que esse projeto estivesse sendo discutido na última terça-feira. E aí os professores foram acompanhar essa possível discussão e não houve sessão. Eu gostaria de saber, inclusive, você como parlamentar, qual foi a justificativa da presidência com relação à não realização dessa sessão? Antônio, não temos nenhuma justificativa. Liguei para o presidente na hora, porque ao chegar na Câmara de Vereadores, encontrei a Câmara de Vereadores fechada e tínhamos ali um número expressivo de professores, juntamente com representantes do sindicato, pronto para assistir à sessão, inclusive o debate, a discussão a respeito desse projeto, encaminhado pela prefeita à Câmara de Vereadores, mas, infelizmente,
o presidente ele suspendeu a sessão sem nenhuma justificativa. A sessão foi iniciada? Não houve iniciação da sessão. Nos parece que tanto o presidente como alguns outros vereadores que o acompanhavam estavam em um comício realizado pelo então candidato a deputado federal, o Gel Cruz, o ex-prefeito de Bateguara, lá em São José da Laje. Talvez alguns, segundo alguns, esse fosse o motivo pelo qual o presidente suspendeu a sessão de terça-feira. A falta de quórum, no caso. Justamente. É uma situação que precisa, inclusive, que os moradores acompanhem, porque eu não sei, Marcondes, em algumas câmaras de vereadores, a falta injustificável ela é motivo de desconto do salário dos parlamentares. Lá em Bateguara acontece isso, por exemplo, o vereador que faltou terça-feira, que não justificar a sua falta, ele terá algum desconto em seu salário? O regimento, Antony, ele permite que o vereador ele justifique sua ausência. Em Bateguara ocorre justamente isso, Há uma justificativa dessas ausências por parte dos parlamentares. Segunda, no caso terça-feira, última, nós não temos nenhuma justificativa. E quando eu liguei para o presidente para saber se de fato teríamos ou não sessão na terça-feira, e até mesmo pela situação que estava ali envolvendo os professores ali na porta, esperando então a abertura e o início da sessão, e sem sucesso, não consegui falar com o presidente, não consegui falar com os demais também vereadores, E infelizmente, os professores tiveram que ficar do lado de fora da Câmara. A Casa do Povo estava fechada para o povo, onde eles iriam realmente acompanhar esse debate, a discussão possivelmente desse projeto, e, infelizmente, a Câmara estava fechada. Marcondes, nós estivemos acompanhando, meses atrás, uma discussão com relação à categoria da educação, os professores, com relação ao piso salarial, inclusive o reajuste que esses trabalhadores teriam acesso. De quanto foi o reajuste que aconteceu lá no município de Ibateguara? Ibateguara, desde 2016, que não vinha dando reajuste aos professores. Inclusive, existe uma demanda judicial por parte do Sindicato dos Funcionários Públicos de Ibateguara com relação ao reajuste salarial dos professores. Este ano, a Prefeitura encaminhou um projeto de lei para reajustar o salário dos professores em 9%. 9%. Onde o presidente havia dado 33%, alguns outros municípios 15%, 16%, até houve município que deu mais de 20% de reajuste salarial à categoria. E Bateguara, na contramão desse entendimento, simplesmente deu 9%. 9% foi o reajuste salarial depois de alguns anos, Porque se você somar, desde 2016, sem reajuste salarial, com todos os aumentos com que o governo tem proporcionado à classe, todo ano o piso salarial tem sido reajustado, a Prefeitura de Ibateguara não tem reajustado o salário dos professores da categoria de forma alguma. Este ano, sim, encaminhou para a Câmara, foi aprovado pela Câmara o reajuste de 9%, muito pouco. Eu esperava bem mais, Mas um ponto que nos chama a atenção, Antony, com relação a esse projeto, foi algo que abriu uma certa discussão na Câmara de Vereadores, porque a Prefeitura não encaminhou um projeto completo, mostrando simplesmente a necessidade do município. Como andam as contas com relação à educação? Quanto tinha em caixa, quanto poderia, quantos funcionários a Secretaria de Educação tem, para que pudesse, então, justificar o reajuste de 9%. Questionei, solicitei via requerimento, por meio da Comissão de Educação, mas sem resposta. A Prefeitura não encaminhou nenhuma resposta para a Câmara de Vereadores, apresentando esses dados que tão somente foram cobrados por mim. É algo preocupante, Marcondes, e esse seria um caminho mais viável, o município mostrar as contas e justificar o baixo reajuste. Como você já disse, a categoria vinha sofrendo sem ter o seu salário reajustado, e em alguns municípios o reajuste que foi dado não cobre nem o que a categoria já tem direito de fato e já deveria estar recebendo. E aí a gente tem um reajuste baixo, a gente tem professores indo à Câmara de Vereadores a cobrarem essa situação
do Fundef. E eu gostaria de saber, Marcondes, como é que funciona o conselho do Fundef lá naquele município. A gente sabe que dentro dessa discussão do Fundef, o acompanhamento ele se faz algo importante, inclusive para esclarecer dúvidas de professores e a atuação de um conselho que tenha como propósito acompanhar de fato e de direito essa discussão, ela se faz importante. Claro, um conselho que funcione, porque muitas das vezes o que é que acontece? Os conselhos são formados por pessoas do próprio município, ou do próprio poder executivo, que faz com que a discussão não avance. E eu queria saber qual é a realidade de Ibateguara, como se posiciona o conselho do Fundef com relação a esses recursos e essa discussão que a gente tem abordado e os professores lá em Ibateguara. Infelizmente, Anthony, essa realidade acontece em todos os municípios, né? Os conselhos, que deveriam ser, de fato, conselho, órgão controlador dos gastos, fiscalizar, de fato, o que se está investindo, adquirindo com os recursos vinculados à educação, à saúde, enfim, à alimentação básica, né, da criança. Infelizmente, esses conselhos são apadrinhados, né? Não tem se manifestado. Inclusive, eu tenho procurado, recentemente encaminhei para alguns conselhos lá do município de Ibateguara, alguns requerimentos também, buscando algumas informações, com relação às atividades desse conselho, a fiscalização desses conselhos, a aprovação das contas com relação, principalmente à educação, mas sem resposta. Infelizmente, esses conselhos são apadrinhados, né? Muitos assumem algumas funções de coordenação, de direção no município, né? E, de certa forma, são impedidos de se manifestarem, contrário, muitas vezes, o que acontece ou o que ocorre justamente no município. E, por incrível que pareça, segundo algumas informações que chegaram a mim, o conselho que deveria se reunir, acredito eu, mensalmente ou trimestralmente, às vezes se reúne apenas para aprovação das contas. E, segundo esta informação que eu obtive, nem, ao menos, eles têm em mãos essas contas para que pudesse previamente fazer uma avaliação dessas contas, com nota, fiscais, né? O montante do investimento, não tem. Apenas são chamados para, na hora, já fazerem a aprovação desses projetos. Infelizmente, isso acontece em Ibateguara, não apenas no Conselho da Educação, mas em todos os conselhos, né, lá dentro de Ibateguara, isso tem acontecido. Eu tenho cobrado muito, inclusive em conversa com alguns participantes, alguns membros desse conselho, que não queriam de forma alguma serem identificados, com medo de represália, com medo de serem perseguidos, com medo realmente de serem não só essa pessoa, mas também seus familiares. Isso acontece. Isso é o que acontece, Marcondes, acontece. Lá em Ibateguara? Existe essa perseguição? Olha, pelo menos é o que demonstra justamente a preocupação de alguns membros. Olha, será que eu não vou ser prejudicado com relação a isso? Porque é o que eu escuto. Quando procuro individualmente alguns representantes desses conselhos, eles têm me dito isso. Vereador, eu não vou me prejudicar, vereador, eu não vou... Então, percebe-se que existe uma intimidação quanto à manifestação desse conselho. Então, infelizmente, esses conselhos, muitos deles, ou quase todos, são apadrinhados pelo prefeito ou pela prefeita. Estamos conversando com o vereador por Ibateguara, Marcondes Fidelis, que traz, dentro dos vários temas que estaremos abordando hoje, a discussão lá do município com relação ao pagamento dos professores com recursos do Fundef. A gente vê uma certa dificuldade dos professores, inclusive através das suas manifestações e cobranças. Exibimos no início da nossa entrevista um vídeo em que professores estavam na frente da Câmara de Vereadores cobrando respostas com relação ao pagamento e o recebimento desses recursos em um momento, inclusive, que não houve sessão no município de Ibateguara e até o momento os professores seguem indignados e fica aqui, eu gostaria inclusive de reforçar o convite que fez o presidente do sindicato a todos os professores que acompanhem essa discussão.
acompanhem, se engajem dentro desse debate, dentro dessa discussão. Não adianta, muitas das vezes, você ficar só esperando dentro de casa. É importante você participar, você está acompanhando, você está por dentro dessa situação, para que você, de maneira alguma, seja prejudicado. O que a gente não quer é que o trabalhador que tem direito ao recebimento desses recursos, de maneira alguma, ele seja prejudicado de forma alguma. Nos causa estranheza ver o Poder Executivo encaminhar, primeiro, um projeto para a compra de uma escola e não para pagamento desses professores. Muitos prefeitos têm um entendimento de pagamento dos professores. E aí, inclusive, gostaria de deixar o espaço aberto aqui para o município de Bateguara, a Secretaria de Educação, para responder à categoria e a todos do município com relação a esses fatos. Mas, Marcondes, eu tive dando uma olhadinha no projeto para a compra dessa escola. Um artigo específico me chamou a atenção, que é o artigo 6º, que ele diz o seguinte: parte desse valor, R$ 657.629,45, calculado até 24 de junho de 2022, deverá ser destinado ao Banco do Nordeste do Brasil, cuja finalidade é promover a liquidação da operação. Aí traz o número da operação decorrente de crédito bancário, número 31.000 de 2020, e traz aqui uma vasta numeração, emitida em 21/12/2020, com vencimento para o dia 15/1/2033. Eu queria saber se você tem acesso, Marcondes, qual seria essa operação? Qual seria a operação? De onde seria utilizado parte desse recurso, 657 mil, que vai ser destinado para promover a liquidação dessa operação. Qual seria essa operação? De fato, Antony, esse artigo ele nos causa estranheza, porque tanto o artigo 6º como o artigo 7º nos traz essa estranheza no sentido de que esta escola ela encontra-se hipotecada, né? Esse valor aqui, eu tenho as informações, já busquei essas informações. O que nós temos hoje, na atualidade, com relação a essa escola, é que essa escola entrou como garantia de um empréstimo, né? E este valor de R$ 657.629,45 é para a quitação desse empréstimo, né? Então, isso nos traz realmente estranheza, essa questão aqui. Deste valor de R$ 1.253.261, que é o valor do imóvel, né, da compra do imóvel, 657 para a liquidação deste débito. Então, assim, se você analisar essa questão, que fui buscar de fato saber qual o motivo desse recurso ser repassado ao Banco do Nordeste, é que esta escola encontra-se hoje penhorada, ou seja, ela entrou como garantia de um empréstimo feito pela empresa que está justamente aqui no artigo 7º, né? Que a rede Inox Serviço e Comércio Limitado. Existe alguma justificativa por parte do município com relação a esse pagamento? Não, até o momento não tenho essa informação. E, inclusive, a escola não pertence à rede Inox. O contrato, né, com relação a esse imóvel é de um terceiro, né? Não é da rede Inox. Agora, essa estranheza justamente que nos traz esse projeto de lei, justamente esse artigo 6º e o artigo 7º, é que o município ele tem que comprar, de fato, ao legítimo dono desta escola. E a pesquisa que fiz, a investigação que fiz com relação à Rede Inox, a escola não pertence à Rede Inox. A escola pertence a um outro proprietário, né, que cedeu essa escola como garantia para esse empréstimo que a Rede Inox fez junto ao Banco Nordeste. Seguindo, Marcondes, o rito normal, o Poder Legislativo de Bateguara recebe o projeto de lei, como você bem disse, encaminhado para as comissões e, posteriormente, poderá ser votado em sessão no Poder Legislativo. Já houve alguma conversa do Marcondes com membros, talvez, dessa comissão, apontando, talvez, esses detalhes e buscando entendimento sobre esses detalhes? Sim, já houve, já tive contato com membros de outra comissão, né? A posição também destes membros, com base nestes dois artigos,
causa estranheza também, e inclusive alguns membros dessa comissão também buscaram estas informações, já temos em mão estas informações, temos um contrato, né? Temos toda a papelada que foi feita entre as partes, né? Entre a Rede Inox também com o Banco do Nordeste, com a penhora desta escola. Então, está aí, é importante que o Poder Legislativo esteja atento à discussão, principalmente às comissões, para que, quando esse projeto esteja sendo colocado em votação, todos os questionamentos sejam respondidos. Não adianta aprovar um projeto em que, principalmente, uma categoria não se sente confortável com a aprovação desse projeto. Eu queria saber, Marcondes, o Poder Executivo tem o apoio de uma ampla maioria na Câmara de Vereadores de Ibateguara? Hoje, sim, né? A prefeita, ela tem uma base de 9 vereadores, que compõem justamente a base da situação, conhecida como base da situação. Então, ela tem, sim, voto suficiente para a aprovação do projeto. Eu espero que os parlamentares que, inclusive, compõem a base de apoio da prefeita respondam à sociedade de Ibateguara com relação a esses questionamentos. Nada mais justo do que terem todas as dúvidas sanadas e respondidas, inclusive a uma categoria tão importante que são os educadores de Ibateguara, que todas as dúvidas sejam esclarecidas para que, sendo aprovado ou não o projeto, as dúvidas e os questionamentos eles sejam esclarecidos para que a gente tenha o bom funcionamento. E quem sabe a gente ter, Marcondes, o quanto antes a divulgação de um projeto de lei para pagamento dos professores. Nós estávamos acompanhando a discussão, por exemplo, com relação ao município de Maceió. E aí o prefeito JHC já se posiciona em pagar aos professores os recursos que eles têm direito. Em vários municípios o entendimento é esse, de que tendo à sua disposição 60%, 70%, já vai ser pago aos professores. Essa tem sido a principal medida que alguns gestores têm tomado antes de qualquer outra proposta. Outro ponto que também nos chama a atenção, Antônio, com relação ao projeto, é que esse projeto ensejou, na verdade, essa mobilização tanto do sindicato dos funcionários públicos de Ibateguara, como da classe dos profissionais da educação. Porque a fonte dos recursos, ele é oriundo dos precatórios, né? Dos recursos do Fundef, antigo Fundef. E justamente esse montante, esse valor, a compra deste imóvel, que nada contra, né? A prefeitura tem todo o direito de adquirir o imóvel que ache necessário, né? Principalmente uma escola, para que possamos realmente adequar e acomodar as nossas crianças, os alunos do nosso município, né? Um espaço para que possa realmente não só desenvolver essa questão relacional, social, mas também até mesmo o desenvolvimento da sua aprendizagem. Nada impede com relação a isso. Mas é justamente a fonte desses recursos que levou a essa mobilização do sindicato e levou a essa mobilização também da classe dos professores. Porque o envio deste projeto à Câmara de Vereadores, sem que outro projeto seja também encaminhado à Câmara de Vereadores, levou justamente esses questionamentos. E queremos ter aqui, como falei, na ocasião, terça-feira, juntamente aos professores, eu quero ter o benefício da dúvida de acreditar que este montante, este valor aqui, seja, né, sobra dos 40%. E que não seja dos 60%, o qual, pelo entendimento da maioria, é que seja destinado à remuneração dos professores. Está aqui, inclusive, estive acompanhando, Marcondes, essa discussão, a gente vê, foi pauta de muito debate lá em Maceió, inclusive com a categoria se mobilizando, cobrando do gestor do município o pagamento desses recursos, o que vem acontecendo. Você vê, a Prefeitura de Maceió já pagou 57 milhões em precatórios do Fundef. Prefeito JHC ressalta que os profissionais beneficiados estão com os direitos garantidos no ato da liberação dos recursos. Com menos de um mês após o prefeito JHC anunciar, Maceió já pagou 57,8 milhões referentes aos precatórios do antigo Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Não é favor, é direito. Lutei muito para que esse sonho se tornasse realidade.
somos a primeira capital do Brasil a efetuar o pagamento dos precatórios do Fundef, inclusive com juros e correção monetária, respeitando a subvinculação de 60% para o magistério, destacou o prefeito JHC. Já existe, Marcondes, eu lhe pergunto, algum posicionamento por parte da prefeita ou da Secretaria de Educação do município com relação ao pagamento dos professores? Esta é a cobrança, Antony. Essa é a cobrança do sindicato, essa é a cobrança dos profissionais da educação. Não existe. Até o presente momento não existe. Como eu falei anteriormente, o que temos hoje em Bateguara é um silêncio total, tanto da prefeita como da secretária de Educação. Ninguém sabe. Não existe cronograma, não existe uma perspectiva se esse projeto será encaminhado ou não encaminhado à Câmara de Vereadores. O que eu acho interessante de tudo isso é que o município de Bateguara está indo na contramão dos outros municípios. Achávamos que esse assunto seria já um assunto já pacificado, né? Mas nos parece que não. Porque, nesse exato momento, o município de Bateguara, ele se posiciona contrário a esse pagamento dos professores. Maceió está de parabéns, Maceió e outros municípios que já encaminharam, já começaram a fazer a efetivação desse pagamento dos recursos, de fato, estão todos eles de parabéns e nos dá o exemplo, né? Nos dá o exemplo desse entendimento, de que, de fato, não é aliás, é um direito do professor, né? Não é um benefício, não é algo que o prefeito quer dar, né, aos professores, é um direito deles. Porque lá atrás, Antony, se pararmos para analisar a situação, quem teve o prejuízo? O município ou os professores? Se os municípios deixaram de ter a complementação da União, quem foi os afetados? Ou melhor, quem foram os afetados? Com certeza foram os professores, que deixaram de ter o seu salário base, né, seu piso nacional, de receber. Então, esses que tiveram prejuízo, nada mais justo de que brigarem, lutarem pelos seus direitos. Sem dúvida alguma, Marcondes, a gente percebe a importância da valorização de uma categoria que, quando a gente para analisar a prestação de serviço e a importância que tem um professor dentro de toda e qualquer sociedade, ela se faz algo prioritário. E aí, quando a gente vê uma categoria que sofre, tem que brigar para ter, por exemplo, um reajuste, que seria o piso de 33%, e aí se depara com 9%, já sai prejudicada nesse sentido. E aí tem direito a esses recursos, e aí tem que se mobilizar para poder ter acesso. A gente precisa dar prioridades, e aqui eu chamo a atenção dos nossos políticos para a valorização de uma categoria que é tão importante, que é a dos nossos educadores. Basta os senhores, inclusive moradores de Bateguara, entendendo a importância que tem a educação do município, os filhos que estão sendo educados por esses profissionais. Isso é extremamente importante. Eu espero que não seja a realidade do município de Bateguara, mas a gente tem em algumas outras cidades parlamentares, por exemplo, que entram mudos e saem calados de algumas sessões, que não prestam um bom serviço através da sua atuação política, prestam sim um desserviço, e a gente vê que o professor, muitas das vezes tão desvalorizado, tão massacrado, é muito mais importante do que inclusive alguns políticos. E aí me incomoda ver que alguns políticos recebem um salário altíssimo, diga-se de passagem, um salário que não atrasa, um salário com todos os benefícios, todas as regalias do cargo, e alguns, eu espero que não seja a realidade de Bateguara, nada fazem. Enquanto o professor que recebe um baixo salário, esse contribui de maneira importantíssima para o desenvolvimento de todo e qualquer município. Então a gente fica extremamente provocado em ver uma situação como essa. Um projeto que foi encaminhado, como você bem disse, Marcondes, não temos nada contra a aquisição de uma escola. Claro que ela aconteça da maneira correta, com todos os pontos esclarecidos. Não é ser contrário à aquisição de uma escola, até entendendo a dinâmica dos recursos, os 40% que podem ser utilizados para esse fim. Mas e aí os professores?
E os profissionais da educação? Maceió começa a pagar os professores, outros municípios, os prefeitos se organizam, recebem a categoria e já se posicionam para pagar os professores. E por que não a mesma realidade em Bateguara? Aqui eu gostaria mais uma vez de reforçar o convite à gestora do município, à secretária de Educação, para que esclareçam a esses profissionais e que lancem o quanto antes, encaminhem para o Poder Legislativo esse projeto, para que a categoria tenha respondido os seus esclarecimentos e, principalmente, que o quanto antes tenham acesso a esses recursos, que se faz algo importantíssimo. Quando você coloca a compra de uma escola à frente do pagamento desses professores, gera, no mínimo, um questionamento. No mínimo que se pode esperar é o questionamento. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de todos os profissionais da educação. Acompanhe essa discussão. Acompanhe essa discussão. Se você conhece um vereador do município, viu o vereador nas ruas da cidade, pergunte, vereador, qual é o seu posicionamento com relação a isso? Tem acesso à Secretaria de Educação ou à gestora do município? Questione, faça a sua cobrança, faça a sua reivindicação. Você tem direito, você não está pedindo favor, não. Você tem direito. Então, cobre, não vamos deixar de cobrar, inclusive deixar aberto o espaço à categoria aqui no Jornal do BR, para que a gente reforce essa cobrança. O que a gente quer nada mais é de que os professores, os profissionais tenham o recebimento desses recursos, que se faz algo importantíssimo e, para mim, deveria ser prioridade antes da compra de uma escola. Que aconteça a compra, claro, de maneira legal, de maneira tudo direitinho como deve ser. Mas os profissionais, para mim, a valorização do profissional, ela vem em primeiro lugar. Eu queria saber, Marcondes, de você, como é que está a mobilização dos sindicatos. A gente percebe que em alguns municípios a realidade de atuação de sindicatos, ela sai prejudicada através até, às vezes, de alianças políticas. Por exemplo, um presidente de um sindicato que é aliado politicamente de um gestor, e esse totalmente subserviente, baixa a cabeça e, ao invés de cobrar em favor da categoria, se torna mais um aliado, às vezes, de um prefeito, de uma prefeita, e deixa de fazer as suas cobranças. Eu queria saber como é lá em Bateguara, como é que está o sindicato, como é que está a categoria, está organizada a fim de cobrar que esses recursos sejam pagos aos profissionais da educação? Antônio, o sindicato de Bateguara, dos funcionários públicos de Bateguara, está de parabéns, né? O presidente, a mesa diretora do sindicato estão todos de parabéns, porque estão atuando. À medida do possível, eles estão atuando. Sabemos que nesse exato momento é preciso haver negociação. E é justamente isso que o sindicato, o presidente do sindicato, juntamente com a equipe, está tentando manter esse diálogo tanto com a secretária de Educação como com a prefeita. É claro que, nesse exato momento, essa comunicação está sendo interrompida, porque até então eles não foram chamados para a discussão. Para você ter uma ideia, eu até cobrei, via requerimento da secretária municipal de Educação, a formação de uma comissão específica para tratar destes recursos, né? Mas até então nenhuma resposta. Questionei também o presidente do sindicato se recebeu da secretária municipal de Educação algum comunicado, né, algum convite, para que então pudesse fazer parte de alguma comissão específica, melhor dizendo, que tratasse justamente desses recursos. E até o presente momento, não. Parabenizo mais uma vez a mobilização do sindicato, da mesa diretora do sindicato, porque estão envolvida, lutando, como vimos logo no início, o vídeo, ali era o presidente do sindicato fazendo, então, um discurso à frente da Câmara de Vereadores. E um ponto que nos chama aqui a atenção, Antônio, segundo o próprio presidente do sindicato, na terça-feira última agora, ele protocolou na Secretaria da Câmara Municipal de Bateguara um requerimento. Então, o presidente sabia, né, que estes profissionais da educação, juntamente com os representantes do sindicato, iria à Câmara de Vereadores. Então, isso nos causa uma estranheza tremenda, saber que, mesmo tendo posse
deste requerimento sendo protocolado dentro da Secretaria da Câmara de Vereadores do município e suspender a sessão sem prévia justificativa. Esperamos que o presidente, de fato, justifique o motivo pelo qual não houve sessão terça-feira. Eu, como vereador da cidade de Ibateguara, conclamo justamente, peço ao presidente que manifeste justamente, justifique a ausência da sessão de terça-feira e o porquê ter deixado aqueles profissionais e os representantes do sindicato a mercê, fora da Casa do Povo, na rua, né? E houve um ato, Antony, tanto o sindicato como os profissionais da educação fizeram um movimento, né? Contrataram um carro de som e discursaram ali em frente à Câmara de Vereadores. Na ocasião, o único vereador presente na ocasião fui eu. Eu estava presente dos professores, estávamos lá também e, sem ter nenhuma justificativa plausível da ausência ou motivo pelo qual não tivemos sessão na terça-feira, mesmo assim, participei do movimento, me comprometi, como sempre tenho feito isso, e você trouxe aqui à tona os movimentos que ocorreram na cidade de Maceió e em vários outros municípios também aqui do estado. Eu participei de várias audiências públicas, né, promovida por sindicatos, juntamente com a classe dos professores. Participei de vários movimentos de rua, nas ruas, solicitando que houvesse um entendimento, um pagamento ou um rateio desses valores. É muito bom quando a gente constrói a história, né? Nós temos aqueles que leem a história, nós temos aqueles que constroem de fato a história. E eu faço parte dessa construção, juntamente com vários e vários outros municípios, né? Outros parlamentares também que se envolveram, se engajaram e que estão aí lutando em prol destes profissionais da educação. Infelizmente, o município de Ibateguara não tem feito seu papel. A secretária de Educação, infelizmente, tem se silenciado, juntamente com a prefeita do município, não tem entrada em uma discussão célere com o Sindicato dos Funcionários Públicos de Ibateguara e nem tampouco com estes profissionais. Falta clareza, falta empenho, pelo menos é o que eu entendo, e falta justamente um cronograma, tanto da prefeita como da secretária municipal de Educação, que apresente à Câmara de Vereadores, também apresente ao sindicato e à classe dos profissionais da educação, quando, de fato, vai encaminhar à Câmara de Vereadores este projeto, né, da distribuição, do rateio desses recursos aos profissionais. Estamos conversando aqui no Jornal do BR com o vereador por Ibateguara, Marcondes Fidelis, que traz uma ampla discussão com relação aos recursos do Fundef lá do município de Ibateguara, entre outros temas. E o que a gente tem visto, Marcondes, sendo divulgado de maneira ampla nos últimos dias, é um festival de inverno que vai ser realizado nos próximos dias lá em Ibateguara, com grandes atrações, e aí, para mim, é contraditório você anunciar investimentos altíssimos com bandas musicais, enquanto os professores estão fazendo reivindicação na porta da Câmara de Vereadores. Eu acho, no mínimo, um contrassenso a gente ver essas duas realidades. De um lado, você convida a população e toda a região para presenciar essas apresentações, diga-se de passagem, com cachês altíssimos, e você vê vereadores, você vê professores na porta da Câmara fazendo a reivindicação para terem, no mínimo, respostas e as suas reivindicações atendidas. Como é que você avalia essa realidade e esses investimentos em atrações musicais para esse festival de inverno que acontece nos próximos dias, Marcondes? Eu analiso, Antony, por dois ângulos, né? Primeiro, nós temos que ver o seguinte: eu endosso justamente o que você acabou de falar, porque é o seguinte, parece que é estranho demais isso, você destinar valores altíssimos para uma programação como essa, que é o Festival de Inverno, que ocorrerá a partir do dia 31 deste mês, lá em Ibateguara. Enquanto isso, você percebe que uma classe
e não apenas a classe dos professores. Porque, Antony, nós temos que analisar como um todo, porque não é só a classe dos professores que estão brigando pelos o reajuste salarial e pelos seus direitos. Nós temos também a classe da saúde, né? Nós temos aí 2 leis em vigor, tanto uma lei federal como uma lei estadual, implementando o piso nacional dos enfermeiros, mas até o presente momento nenhuma discussão. A prefeitura também não tem se manifestado com relação a isso, né? Nós temos tido, eu, por exemplo, tenho sido procurado, tenho sido questionado se em algum momento já entramos em uma discussão a esse respeito, né? Tanto via comissão, como esta própria comissão especial para ter um diálogo com a secretária de saúde do município, né? Como também estamos tentando manter esse diálogo com a secretária municipal de educação para reajustar esses valores, esses salários desses professores. Veja só, com relação ao reajuste salarial que foi dado, os 9% à classe de professores, nós temos também a classe de apoio, né? Aos profissionais de apoio da educação. Por incrível que pareça, Antony, esses profissionais, mesmo tendo um reajuste salarial de 9%, que foi tudo junto, né? Tanto os professores como o pessoal de apoio da educação, mas eles encontram-se com seus salários totalmente defasados. Eu tenho uma tabela aqui, em mãos, preparada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do município de Ibateguara, o qual encaminhou à Câmara de Vereadores, pedindo apoio dos vereadores para que os vereadores possam fazer uma frente de comunicação com a secretária de Educação para discutir essa questão. Na ocasião da aprovação deste projeto, o qual, quando foi à Câmara de Vereadores, eu discursei sobre isso e apresentei a todos os parlamentares lá na ocasião e quem estava presente essa falha do cálculo, né, do reajuste salarial do pessoal de apoio. Além disso, Antony, a tabela encaminhada pela Secretaria de Educação à Câmara de Vereadores com o projeto estava... o projeto de lei dizia que era 9%. Quando eu fui fazer uma análise da tabela encaminhada pela Secretaria de Educação, estava 5%. 5%. E, por incrível que pareça, quando eu fiz os questionamentos necessários, fui à Secretaria de Educação, conversar com a secretária, apresentar a situação, e naquele momento me dei o benefício da dúvida, né? Se realmente foi um erro de cálculo ou se foi proposital. Eu quero acreditar e acredito que tenha sido um erro de cálculo, né? Ao invés de colocar 9%, encaminharam uma tabela de 5%. Mas apresentei também à secretária de Educação o problema do pessoal de apoio, o qual não foi resolvido. O projeto foi aprovado, já falamos aqui antes, né? A prefeita, ela tem a maioria na Câmara, foi aprovado o projeto. Recentemente, o presidente do sindicato encaminhou essa reivindicação à Câmara de Vereadores, estava presente na sessão, conversou com os vereadores, apresentando aos vereadores a defasagem de salário deste pessoal. Então, veja, quando você me pergunta como é que eu analiso essa situação, onde a prefeita destina milhões para um evento, enquanto que o dever de casa está deixando de fazer, né? Ou seja, uma classe, aquela classe, tanto seja de professores, pessoal de apoio, saúde e outros mais, que desenvolve de fato o município, estão deixando de ser atendido com suas necessidades. E não é suas necessidades, é direito. Não é um favor, como você realmente falou. Não é um favor, é direito. Piso salarial é direito. Se você analisar a tabela destes profissionais, está abaixo do salário mínimo. E o cálculo que é feito em cima desse reajuste é justamente um salário abaixo do que a Constituição permite, que é um salário mínimo. Então, quando você faz os cálculos, você percebe o quanto estes profissionais estão perdendo. Aí nós temos agora essa questão do evento. Olha, se formos olhar economicamente falando para o município, sim, o evento ele é importante, mas eu enxergo da seguinte forma: tanto o evento é importante para a economia no município,
como a prefeitura fazer o dever de casa é quanto mais importante do que esse evento. Sem dúvida alguma, Marcondes, é a questão, inclusive, de prioridade. E investimentos em educação, para mim, ele se faz algo prioritário. Dentro desse tema, a valorização dos profissionais, principalmente. E como digo sempre, qualquer gestor em qualquer município que não dê prioridade, por exemplo, à educação e à valorização dos profissionais, caminha na contramão do desenvolvimento. Para mim, particularmente, me incomoda ver um evento com gastos absurdos e, por outro lado, os profissionais da educação tendo um reajuste, por exemplo, de 9%, tendo que ir à Câmara cobrar que um projeto seja encaminhado para o Poder Legislativo para discutir o recebimento desses recursos. É algo que a gente precisa avaliar, e aqui eu gostaria, já no finalzinho, Marcondes, da nossa entrevista, de parabenizar toda a categoria, de a exemplo do que foi feito pelo presidente do sindicato, que vocês estejam engajados, acompanhando essa discussão, fazendo inclusive as suas cobranças. Então é um momento de unir forças, de acompanhar. E volto a dizer, é direito dos senhores que vocês estejam acompanhando, que estejam cobrando dos políticos, da gestora, da Secretaria de Educação, respostas e, mais importante, que seja divulgado, que seja encaminhado para o Poder Legislativo esse projeto de lei, que os professores tenham a data de quando estarão recebendo esses recursos. Se isso já estivesse acontecendo, sem dúvida alguma, até o professor que hoje tem que fazer reivindicação estaria feliz e participando do Festival de Inverno, quem sabe até já com dinheirinho do bolso. Infelizmente, não é essa a realidade. Estaremos, inclusive, acompanhando qual será a movimentação da próxima terça-feira na sessão do Poder Legislativo de Ibateguara. Inclusive, eu gostaria de ressaltar, fica aberto o espaço tanto à gestora do município, à Secretaria de Educação e algum parlamentar que queira se posicionar, como também a categoria. Marcondes, agradecer a sua presença aqui em nosso programa, sem dúvida alguma importante você se posicionar cumprindo o seu papel de vereador e de fiscalizador. Mais uma vez, obrigado pela presença. Antônio, eu que agradeço pelo convite, agradeço pelo espaço de tentar apresentar não só para a população de Ibateguara a situação, a nossa situação, mas de uma forma geral para todos. Agradecemos justamente esta oportunidade de poder não só apresentar esta mobilização dos professores, dizer que estou junto com os professores, desde sempre, mantenho essa posição de defesa constante, não apenas pelos profissionais da educação, os profissionais da saúde e toda a categoria de funcionários ali do nosso município. Mais uma vez, quero agradecer, dizer que estou à disposição, né, para uma outra ocasião, apresentar outras situações. Me permita, Antônio, apenas acrescentar aqui um detalhe. Nós temos, veja só que coisa interessante, porque há uma mobilização de serviços no município com relação ao dia 31 deste evento que vai ocorrer, mas nós temos uma outra situação acontecendo por trás. Eu digo isso com relação às estradas do nosso município. Nós temos crianças andando 6, 8 quilômetros para ir estudar, porque as estradas não permitem o acesso, né? Não permite realmente o carro trafegar, ou seja, o transporte escolar não está indo buscar esses alunos, né? Cadê os recursos? Cadê a manutenção dessas estradas? Né? Cadê a preocupação da Secretaria de Educação com relação à aprendizagem dessas crianças? Né? Crianças que já fazem 3 semanas, mais de 3 semanas, que não estão indo à escola. E eu me refiro a crianças da zona rural, sendo prejudicadas porque as estradas não permitem o acesso, não permitem o tráfego de transporte, que vá, de fato, buscar esses alunos. Enquanto isso, no próprio município, existe uma mobilização total para um super evento, como é dito, né, onde deixa justamente de fazer o serviço de casa. Então, muito obrigado, Antônio, pelo espaço. Agradeço demais ao BR-104, estou à disposição.